Você já imaginou chegar aos 85 anos e, no dia do seu aniversário, ser deixado no portão de um asilo pelos próprios filhos? Já pensou como deve doer esperar um abraço e receber, no lugar disso, o som de uma porta se fechando atrás de você? Essa não é apenas a história de uma idosa. É a história de muitas pessoas esquecidas, de mães e pais que deram tudo e, no fim, ficaram com o silêncio. Mas hoje, você vai conhecer Angela, uma mulher que, mesmo sendo deixada para trás, carregava algo que ninguém podia tirar: um segredo, uma chave e uma fé que mudaria destinos. Enquanto o bolo esfriava sobre a mesa e as velas ainda tremiam com o vento, Angela acreditava que aquele seria um dia de reencontros. Afinal, 85 anos merecem celebração, não é? Mas a vida às vezes prepara capítulos que parecem injustos demais para caber em um coração só. Ela vestiu seu melhor casaco, passou o batom das ocasiões especiais e esperou o carro dos filhos. Mal sabia que a viagem que faria naquele dia não tinha volta. Pelo menos não da forma que ela imaginava. Do lado de fora, o mundo seguia correndo, impaciente. Dentro do carro, o silêncio era quase um aviso. Nenhum parabéns, nenhum olhar demorado. Apenas o som do motor e a pressa de quem queria se livrar de um peso. Quando o carro parou, Angela leu a placa que mudaria tudo: Casa de Repouso São Miguel. Por um instante, ela achou que fosse um engano. Olhou para os filhos, tentando entender, mas eles desviaram o olhar. A caneta que assinou os papéis de internação parecia mais pesada do que qualquer palavra. É nesse momento que o coração se parte e o público sente, porque não é apenas a história de Angela, é a história de todos que já se sentiram invisíveis dentro da própria família, de quem deu amor e recebeu distância, de quem foi esquecido quando mais precisou. E talvez por isso, essa história precise ser contada. Enquanto o portão se fechava atrás dela, Angela apertou algo que trazia escondido no bolso. Uma chave antiga, desgastada pelo tempo, mas guardada com um cuidado quase sagrado. Era a única coisa que ela fez questão de levar consigo. Ninguém perguntou o porquê, e ela também não explicou. Só sorriu, como quem sabe que certas respostas não precisam ser ditas, apenas vividas. O asilo era simples, mas frio. As paredes brancas refletiam o vazio dos dias que se repetiam. E entre o som dos passos apressados dos cuidadores e o ranger das camas, Angela começou a entender que o tempo ali passava, devagar, quase cruel. Mas havia algo nela que não se rendia. Talvez fosse a lembrança de uma promessa antiga, ou a fé de que Deus nunca fecha uma porta sem antes preparar uma janela. Ela sabia que a vida ainda tinha planos, e aquela chave, aquela pequena chave de ferro que ela mantinha junto ao peito, seria o elo entre o passado e o futuro, o símbolo de uma justiça silenciosa, de um amor que não morre nem quando é esquecido. O que ninguém imaginava é que por trás da solidão de Angela existia uma história de fé, de redenção e de recomeço, um segredo capaz de tocar corações e mudar destinos. E é isso que você vai descobrir hoje. Mas antes, respira, porque essa história vai fazer você sentir, vai fazer você lembrar de alguém que já te amou quando ninguém mais amou. Vai te fazer pensar nas promessas que o tempo apagou, nas pessoas que ficaram esperando uma ligação, um abraço, uma visita que nunca veio. Angela pode ter sido esquecida pelos filhos, mas não pelo destino, porque o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra uma forma de voltar. E às vezes volta na forma de uma chave. Simples, antiga, mas poderosa o bastante para abrir portas que ninguém mais sabia que existiam. Angela não sabia, mas o que parecia o fim era apenas o início da parte mais bonita da sua história. Naquele lugar, onde o tempo passava devagar e os dias pareciam todos iguais, ela continuava a olhar pela janela com a mesma esperança de quem acredita que o amor sempre volta, nem que seja de um jeito diferente. E é por isso que essa história precisa ser ouvida até o fim, porque ela fala de perdão, de fé e de recomeços que ninguém esperava. Talvez, enquanto você ouve, alguma lembrança venha. Pode ser o rosto de alguém que já cuidou de você quando o mundo te virou as costas.
Pode ser a saudade de um abraço que não deu tempo de retribuir, ou quem sabe o arrependimento de não ter dito o que sentia quando ainda era hora. Essas histórias emocionam porque são espelhos, e no fundo, todo mundo carrega um pedaço de Ângela dentro do peito. Se isso tocou algo aí dentro, comenta aqui embaixo o nome de quem te amou quando ninguém mais amou. Escreve por quem você ainda sente gratidão. Pode parecer um gesto simples, mas cada comentário aqui vira uma homenagem, um abraço que atravessa a tela. E acredite, suas palavras podem confortar alguém que hoje está precisando ouvir que ainda existe amor, que ainda há tempo de recomeçar. Enquanto você escreve, respira fundo e deixa a emoção vir. Esse espaço é para isso, pra gente sentir junto, lembrar junto e curar junto. Porque no fim, o que nos conecta não são as histórias perfeitas, mas as que nos lembram que somos humanos, que erramos, que perdoamos, que amamos. Se essa história te tocou, deixa o seu like porque isso mostra pra gente que vale a pena continuar contando histórias que aquecem o coração. E se você acredita que o mundo precisa de mais empatia, de mais fé, de mais finais que nos fazem chorar, mas também acreditar, então se inscreve no canal. Assim, a cada nova história, você vai estar aqui com a gente, caminhando lado a lado. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que aquela chave escondia e o motivo pelo qual o destino escolheu Ângela para provar que o amor nunca envelhece. Então, fica comigo até o fim, porque essa história vai te lembrar que até mesmo o silêncio pode guardar um milagre. Ângela cresceu em uma casa onde o som das risadas se misturava ao cheiro de café fresco e pão quente pela manhã. Paredes estavam cobertas de retratos, cada um contando uma parte da história da família. Havia fotos dos filhos ainda pequenos, cobertos de farinha enquanto ajudavam a mãe a fazer bolos. Lembranças dos domingos barulhentos, das conversas longas e das orações antes das refeições. Era uma casa viva, onde até o silêncio parecia falar de amor. Quando o marido partiu, Ângela sentiu o chão fugir dos pés, mas não deixou que a tristeza virasse morada. Continuou cuidando do jardim, regando as flores que ele havia plantado e que, de alguma forma, pareciam florescer só para ela. Os filhos prometeram que cuidariam dela, que estariam por perto, que nada mudaria. Mas promessas, às vezes, envelhecem antes da gente. E o tempo, silencioso e impiedoso, foi levando junto o costume das visitas, o calor dos abraços e o som das vozes que antes enchiam a sala. Mesmo assim, Ângela mantinha os rituais que a faziam sentir-se viva. Acordava cedo, colocava o rádio para tocar as músicas que ouvia com o marido e preparava o café como se ainda esperasse companhia. Guardava cada bilhete antigo, cada cartão de Dia das Mães, como quem tenta segurar o tempo nas mãos. A casa era simples, mas cheia de memórias, e entre uma fotografia e outra, ela encontrava um motivo para continuar sorrindo. Os vizinhos diziam que Ângela era dessas pessoas que iluminavam o dia com um simples bom dia, que mesmo quando os olhos pareciam cansados, havia uma serenidade em sua voz que fazia qualquer um se sentir acolhido. E talvez fosse isso que mais doía, saber que alguém tão cheio de amor podia ser esquecido justamente por quem mais devia lembrar. Nos dias em que o corpo pesava e a saudade apertava, Ângela abria uma das gavetas da cômoda e pegava uma caixinha pequena, de madeira escurecida pelo tempo. Lá dentro guardava lembranças, um pedaço de fita do casamento, uma fotografia desbotada do marido sorrindo e uma pequena chave de ferro. Ela sempre dizia que aquela chave era do que sobrou do amor. Ninguém sabia exatamente o que isso queria dizer, e ela nunca explicava. Apenas olhava para ela com um brilho no olhar que misturava dor e esperança. Os filhos raramente ligavam. Às vezes, uma mensagem rápida no celular, estamos com saudade sem data marcada para reencontro. E Ângela, mesmo sentindo o vazio da distância, respondia com ternura, porque o coração de mãe tem essa mania de compreender o que não tem explicação. Ela acreditava que o amor verdadeiro não cobra presença, mas também sabia que a ausência constante machuca em silêncio. Nas noites de domingo,
Quando o relógio marcava o horário em que costumavam jantar juntos, Angela acendia uma vela. Dizia que era para iluminar o caminho dos filhos, para que nunca se perdessem daquilo que realmente importa. Essa fé simples, quase ingênua, era o que a mantinha de pé. Acreditava que Deus sempre prepara uma forma de nos lembrar que não estamos sozinhos, mesmo quando todos parecem ter ido embora. Certa vez, uma vizinha perguntou por que ela continuava arrumando a mesa com 4 pratos se morava sozinha. Angela sorriu e respondeu: porque um dia eles podem voltar e eu quero estar pronta. Essa resposta ficou ecoando, como uma oração disfarçada de esperança. Era o jeito dela de dizer que o amor não desiste, apenas espera o tempo certo. O jardim que antes florescia em cores, agora tinha tons de outono. As folhas caíam devagar, como se também sentissem falta de algo. Mas Angela continuava ali, cuidando de cada planta com paciência e fé. Dizia que, de alguma forma, cuidar da terra era como cuidar da alma. Você não vê o resultado de imediato, mas um dia, sem perceber, ela floresce de novo. E assim, entre as manhãs solitárias e as orações ao cair da tarde, Angela seguia sua rotina. O rádio ainda tocava as mesmas músicas, a chaleira ainda apitava no mesmo horário, e a mesa continuava posta para quem quisesse chegar. A vida dela parecia uma fotografia antiga, marcada pelo tempo, mas carregada de verdade e de amor. Você consegue imaginar o que é viver assim? Ter dado tudo de si, ter sido o coração de uma família e, de repente, ser deixada no silêncio? É difícil até colocar em palavras, mas Angela nunca se revoltou. Ao contrário, ela acreditava que o bem que se faz, cedo ou tarde, volta, e que a chave que guardava não era apenas um objeto, era o símbolo dessa crença. Uma lembrança viva de que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de abrir as portas certas, mesmo quando o mundo tenta fechá-las. E talvez seja isso que mais nos toca nessa história. A maneira como Angela, com toda a sua fragilidade, continua acreditando. Como ela transforma a dor em fé e a solidão em esperança. É o tipo de força silenciosa que o tempo não apaga. O tipo de amor que sobrevive mesmo quando é esquecido. Antes de seguir para o próximo capítulo da história, eu quero que você pense em alguém que já te amou desse jeito, sem esperar nada em troca. Alguém que te ensinou o que é presença, mesmo quando a vida separou os caminhos. Se algum nome veio à sua mente agora, escreve aqui nos comentários. Eu lembro de você. Pode ser o nome de uma mãe, de um pai, de uma avó, de alguém que te ensinou o que é amor de verdade. E se essa história está te tocando, deixa o seu like agora, porque isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam sentir o mesmo acolhimento. Se inscreve no canal para continuar acompanhando as histórias que nos lembram que ainda existe bondade, que ainda há tempo para recomeçar e que o amor, mesmo esquecido, nunca deixa de existir. Angela vai te provar isso. Então, respira fundo, porque o que vem a seguir vai te mostrar que o destino tem formas surpreendentes de recompensar quem escolhe o amor, mesmo quando o mundo escolhe o silêncio. O sol da manhã atravessava as cortinas finas da sala e pintava o chão com faixas de luz. Angela acordou cedo naquele dia. Era o seu aniversário de 85 anos. E mesmo sem dizer em voz alta, ela esperava que algo especial acontecesse. Levantou devagar, colocou o café no fogo, ajeitou o lenço nos cabelos e olhou para o relógio da parede. Aquele mesmo que o marido havia consertado tantas vezes. O ponteiro marcava 8 horas e o silêncio ainda dominava a casa. Mesmo assim, ela sorriu. Eles devem estar se arrumando, pensou. Na cozinha, o cheiro do bolo recém-assado misturava-se ao perfume suave das flores que ela havia colocado na mesa. Tudo estava simples, mas cheio de significado. Um pequeno vaso com margaridas, um prato de porcelana que ela guardava para ocasiões especiais e o batom vermelho, aquele que só usava em dias de alegria. Angela acreditava que aquele seria um desses dias. Afinal, 85 anos não se comemoram todos os dias. Mas as horas foram passando e a ansiedade começou a tomar o lugar da esperança.
Cada som na rua parecia um anúncio. Cada carro que passava fazia o coração dela bater mais rápido. Até que, por volta do meio-dia, o portão finalmente se abriu. Eram eles, os filhos. Ângela respirou fundo, ajeitou o vestido e enxugou as mãos no avental. O sorriso dela era de quem estava prestes a ser abraçada pela própria vida. Eles entraram apressados, com celulares nas mãos e o olhar distante. O mais velho, Carlos, disse um rápido "Parabéns, mãe", enquanto checava as mensagens no telefone. A filha, Marta, deu um beijo no rosto, daqueles que encostam mais no ar do que na pele. "Fizemos um bolo na casa nova, mãe, mas vamos precisar sair logo. Se arruma, tá?", disse sem olhar nos olhos. Ângela tentou disfarçar o espanto. "Mas eu fiz bolo também. O de chocolate, do jeito que vocês gostavam." "Ah, mãe, depois a gente come. Vamos, vai. O carro tá esperando." Ela obedeceu como sempre fez. Subiu devagar as escadas, pegou o casaco e a pequena chave que nunca deixava para trás. Guardou-a no bolso e olhou em volta da casa. Cada canto parecia querer dizer alguma coisa. As fotos na parede, o relógio que ainda marcava o tempo, a mesa posta que ficaria sem ninguém para se sentar. No caminho, o silêncio pesava. Ângela olhava pela janela e via a cidade passando depressa, como se quisesse fugir de alguma coisa. Tentou puxar conversa. "Como estão as crianças? E o trabalho?" Mas as respostas eram curtas, automáticas. Ninguém perguntava nada de volta. A sensação era de que ela havia se tornado um detalhe em meio à pressa de todos. Quando o carro começou a desacelerar, Ângela percebeu que não estavam indo para o restaurante como imaginara. O coração acelerou. Ela viu a placa, antes mesmo de ouvir qualquer explicação. "Casa de Repouso São Miguel." As letras azuis pareciam gritar. "O que é isso?", perguntou a voz trêmula. Carlos pigarreou antes de responder. "Mãe, é só por um tempo. Você vai ter mais cuidado aqui, mais atenção médica. É pro seu bem." Ela ficou em silêncio. Apenas observou as mãos dos filhos segurando papéis, assinando documentos, evitando encarar seus olhos. Um funcionário veio com um sorriso ensaiado e disse: "Bem-vinda, dona Ângela. Temos um quarto confortável esperando." Ela ouviu, mas não respondeu. O som da caneta riscando o papel soava como um adeus. Naquele instante, o mundo pareceu encolher. As lembranças correram pela mente como um filme antigo. As risadas dos filhos brincando no quintal. As noites em que ficou acordada esperando eles voltarem. Os dias em que deixou de cuidar de si para cuidar deles. Tudo, de repente, parecia não ter valor. Ângela olhou para o bolo que ainda imaginava sobre a mesa de casa, esperando ser cortado. Ninguém cantaria parabéns. Ninguém lembraria do sabor. Quando os filhos se despediram, foi rápido. Um beijo apressado, "A gente vem te visitar." E então, o carro partiu. Ângela ficou parada por um tempo, olhando o portão se fechar. Sentiu o vento gelado bater no rosto e pensou: "É assim que termina?" Mas, mesmo ali, em meio à dor, ela ainda acreditava que Deus não deixaria aquilo ser o fim. As paredes do asilo cheiravam a desinfetante e saudade. Havia outras mulheres sentadas em cadeiras de rodas, homens calados observando a janela. Ângela foi conduzida até um quarto pequeno com uma cama, um armário e uma mesa de cabeceira. Colocou a bolsa na cama, sentou-se devagar e tirou a chave do bolso. Passou os dedos sobre o ferro frio e disse baixinho: "Parece que é só você e eu agora." Aquela chave era mais do que um objeto. Era o símbolo do que restava da sua vida. O elo com o passado. A lembrança de que ainda existiam portas que ninguém mais podia abrir. Por alguns minutos, ficou olhando para ela, como quem busca força em algo invisível. E de algum modo, sentiu paz. Porque, mesmo quando o mundo parece virar as costas, existe algo dentro de nós que resiste. Os primeiros dias foram difíceis. Ângela acordava cedo, como fazia em casa. Mas agora o som do rádio havia sido substituído pelo murmúrio distante de outros idosos. O café tinha gosto de rotina e ausência. Ainda assim, ela sorria para os funcionários, agradecia por cada pequeno gesto e mantinha aquele ar sereno que sempre teve. O coração doía, mas a fé era maior. As noites eram as piores.
O frio parecia se multiplicar e a cama grande demais para uma só pessoa. Ângela fechava os olhos e lembrava das orações que fazia com o marido. Repetia baixinho: Deus, se ainda há um propósito para mim, mostra-me. E talvez ele tenha escutado, porque mesmo em meio ao abandono, algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não apenas a vida dela, mas de todos ao redor. Enquanto isso, o bolo que Ângela havia preparado ficou sobre a mesa de casa. Ninguém voltou para buscá-lo. As flores murcharam, mas dentro daquele asilo, uma nova história começava a nascer. Uma história de fé, de compaixão e de recomeço. Agora eu quero que você pense comigo. Quantas Ângelas existem por aí? Quantas mães e pais foram deixados para trás, acreditando que o amor não tinha prazo de validade? Se essa parte da história te fez sentir algo, raiva, tristeza, saudade, escreve nos comentários o que passou aí dentro. Coloca: eu nunca esqueceria. Se você acredita que ninguém deveria terminar a vida sozinho. Ou escreve: ainda há tempo, se você acredita que o amor sempre encontra um caminho de volta. E se o coração te pediu para continuar ouvindo, não sai daí. Deixa o seu like para que mais pessoas vejam essa história. E se inscreve para seguir junto comigo, porque o que vem a seguir vai provar que o abandono não é o fim. É o começo do milagre que Ângela ainda não sabia que carregava no bolso. O quarto era pequeno, com paredes brancas e uma janela estreita que deixava o sol entrar só por alguns minutos por dia. O colchão rangia quando Ângela se sentava, e o lençol, limpo mais áspero, parecia lembrar-lhe que aquele não era o seu lar. Tudo ali cheirava a desinfetante, a tempo parado. No corredor, o som distante de passos, o eco das vozes cansadas, o arrastar de chinelos sobre o chão frio. O silêncio, por incrível que pareça, era o som mais alto daquele lugar. Ângela olhou em volta e viu uma mesinha de cabeceira com uma jarra de água e um copo de plástico. Nenhum retrato, nenhuma lembrança. Apenas um crucifixo pendurado na parede, torto, como se também estivesse cansado de ficar ali. Ela colocou a bolsa sobre a cama e tirou de dentro dela a pequena chave, o seu amuleto. Segurou-a por alguns segundos, fechou os olhos e respirou fundo. Você e eu de novo, murmurou. Era a única coisa que restava de familiar. Os dias começaram a passar lentos, todos iguais. 7 horas da manhã, o toque do sino chamando para o café. Fileiras de idosos caminhando com passos arrastados até o refeitório. O som das cadeiras, o barulho das colheres batendo nas canecas e aquele tipo de conversa que não preenche o vazio. Ângela observava tudo em silêncio. No início tentava sorrir para os outros, puxar assunto, mas poucos respondiam. Ali, cada um carregava a sua própria história de abandono. E de algum modo, todos pareciam se reconhecer nesse silêncio coletivo. A comida vinha sempre na mesma bandeja de alumínio. Arroz, feijão, um pedaço de frango e um copo de suco aguado. Ângela comia devagar, olhando o relógio de parede que marcava as horas como quem mede o tempo de um coração partido. No fundo, ela ainda esperava. Esperava uma ligação, uma visita, uma mensagem. Qualquer coisa que dissesse: estamos com saudade, mãe. Mas o telefone nunca tocava. No terceiro dia, uma das atendentes, Dona Irene, percebeu o olhar perdido de Ângela. Era uma mulher simples, de voz doce, dessas que têm o dom de enxergar a dor escondida nas pessoas. Parou diante dela e perguntou: a senhora tá bem, Dona Ângela? A idosa sorriu, disfarçando. Tô sim, minha filha, só me acostumando. Irene percebeu a mentira no tom, mas respeitou. No dia seguinte, passou novamente pelo quarto e trouxe uma flor colhida no jardim. Para deixar o quarto mais alegre, disse, colocando o pequeno vaso sobre a mesa. Foi o primeiro gesto de cuidado genuíno que Ângela recebeu desde que chegou. O aniversário de Ângela passou sem festa, sem parabéns, sem bolo. Teria passado em branco se Irene, ao conferir os registros, não tivesse notado a data de nascimento no cadastro. Foi ela quem organizou uma pequena surpresa. À tarde, entrou no quarto com um bolinho simples, uma vela improvisada e 3 colegas do turno noturno. Feliz aniversário, Dona Ângela.
A vela tremulava, e o sorriso tímido dela também. Nem acredito que lembraram, disse com os olhos marejados. Aquele gesto, pequeno para quem via de fora, significou o mundo para ela. Porque às vezes o cuidado mais verdadeiro vem justamente de quem não tem o mesmo sobrenome. Irene colocou a mão sobre a dela e disse: aqui a gente é família também. Ângela não respondeu. Apenas apertou a mão dela com força e deixou uma lágrima cair, silenciosa, quase imperceptível. Era o tipo de choro que não busca piedade, mas que alivia. O choro de quem, mesmo em meio ao abandono, ainda acredita que existe bondade. As noites continuavam longas. Ângela se virava na cama, ouvindo os barulhos do corredor, o som das cadeiras de rodas, as conversas baixas, a tosse de alguém ao longe. Às vezes, rezava pelos outros. Outras vezes, ficava apenas olhando a lua pela janela. Havia uma solidão que doía fundo, uma sensação de ter sido esquecida pelo mundo. Mas dentro dela ainda havia um fio de fé. Certa madrugada, acordou com um som suave vindo do corredor. Era Irene novamente, cobrindo um senhor que dormia sem cobertor. Ângela observou aquilo em silêncio e sorriu. Tem gente boa até nos lugares tristes, pensou. E foi nesse instante que algo dentro dela começou a mudar. Como se, pela primeira vez, o asilo deixasse de ser apenas o fim e se transformasse num recomeço, um lugar onde a dor começava a dar espaço para o encontro. Na manhã seguinte, Ângela caminhou até o pátio pela primeira vez. O jardim era simples, com bancos de madeira e algumas flores meio esquecidas pelo sol. Sentou-se ali, olhando o céu e lembrando do marido. Você veria graça nisso, não é? Disse baixinho. E pela primeira vez em dias riu de si mesma. Foi quando percebeu que Irene vinha em sua direção, acompanhada de um homem alto, de sorriso gentil e uniforme de voluntário. Dona Ângela, esse é o Antônio. Ele vem todos os domingos fazer companhia para o pessoal. Ângela levantou o olhar e viu nos olhos dele algo que há muito tempo não via: atenção verdadeira. Antônio cumprimentou-a com delicadeza e disse: sou eu quem deveria agradecer por poder ouvir suas histórias. Ela sorriu, um sorriso leve, mas cheio de emoção. E sem saber, aquele seria o início de uma nova amizade. Uma que mudaria tudo. Mas naquele instante, Ângela ainda não podia imaginar o quanto aquele encontro iria transformar o que restava da sua vida. Tudo o que ela sabia era que, pela primeira vez desde que foi deixada ali, sentia-se vista. E ser vista, depois de tanto tempo invisível, era quase como voltar a existir. Você consegue sentir isso? A dor silenciosa de quem não foi esquecido pela vida, mas apenas colocado em pausa? Essa parte da história toca porque mostra o que há de mais humano. A necessidade de ser lembrado, de ser cuidado, de ser amado. E agora eu quero te pedir algo. Se essa cena fez o seu coração apertar, escreve aqui embaixo: eu vejo você. Porque essa frase dita de coração tem o poder de curar. Ou comenta: ainda há bondade. Se você acredita que mesmo em meio à solidão, ainda existem pessoas dispostas a cuidar. Deixa também o seu like, porque isso ajuda essa história a chegar a mais pessoas que precisam sentir o mesmo calor humano que Irene levou para Ângela. E se ainda não se inscreveu, faz isso agora. Assim, você continua acompanhando cada passo dessa jornada, cada reencontro, cada gesto pequeno que muda um destino inteiro. Fica comigo, porque o que vem a seguir é quando a vida de Ângela começa a ser tocada por algo que ela nunca mais esqueceria. Uma amizade improvável, uma fé restaurada e uma chave que, em breve, revelaria o verdadeiro poder do amor. O domingo amanheceu, calmo, desses em que o tempo parece andar mais devagar só para testar a paciência de quem ainda espera alguma coisa. Ângela acordou cedo, como sempre. Passou a água no rosto, arrumou a cama com cuidado e penteou o cabelo diante do espelho que refletia uma mulher cansada, mas ainda bonita. Bonita de um jeito que o tempo não apaga, apenas transforma. Colocou o mesmo cardigã azul que usava nas manhãs frias em casa e se sentou perto da janela. Lá fora, o jardim do asilo começava a florescer,
timidamente, e as borboletas dançavam sobre as margaridas que Irene havia plantado. Era o tipo de beleza que ninguém comentava, mas que Ângela notava, porque quem viveu a dor do esquecimento aprende a ver graça até nas pequenas coisas. Enquanto observava o movimento do pátio, ouviu um som diferente. Era uma voz masculina, firme, mas doce, cumprimentando um dos enfermeiros. "Bom dia, pessoal. Trouxe algumas flores e o violão. Se der tempo, a gente canta depois." Ângela se virou com curiosidade. Não era comum ter visitas por ali, muito menos alguém que chegasse com tanta alegria. E então, ele apareceu na porta. Antônio, um homem de cerca de 40 anos, com um olhar tranquilo e sorriso sincero. Vestia a camiseta simples dos voluntários, mas trazia na mão algo que não estava no uniforme. Uma rosa vermelha, ainda com gotinhas de orvalho. "Para quem esqueceu o que é festa", disse ele estendendo a flor. Ângela riu de leve, surpresa com o gesto. "Faz tanto tempo que eu não ganho uma rosa", respondeu. "Pois agora ganhou", ele completou com aquele jeito sereno de quem não tem pressa. E foi ali, naquele instante aparentemente pequeno, que algo dentro dela se reacendeu. Não era amor, não era amizade ainda, era esperança. Antônio começou a visitar o asilo todos os domingos. Dizia que aprendeu com a mãe a nunca deixar um idoso sem companhia, porque quem já cuidou de tantos merece ser cuidado também. Tocava violão, contava histórias, lia trechos de livros, e o refeitório, antes silencioso, se enchia de risadas. Ângela ficava quieta, observando, mas os olhos dela sorriam antes da boca. Às vezes, Antônio se sentava ao lado dela e perguntava coisas simples. "Qual foi o melhor dia da sua vida, dona Ângela?" Ou "Que cheiro te lembra a infância?" E ela respondia devagar, como quem saboreia as memórias. Com o tempo começou a esperar por ele. Passava perfume, ajeitava o cabelo e deixava a cadeira de balanço perto da janela, de onde via o portão. Era um ritual quase sagrado. Irene, sempre atenta, percebia e sorria. "Hoje é dia de visita, né?" Ângela fingia não entender, mas o olhar a denunciava. Numa dessas tardes, enquanto Antônio regava as flores do jardim, ela se aproximou e perguntou: "Por que você faz isso? Vem aqui todo domingo, conversa com a gente. Tem tanta coisa lá fora, tanta gente para ver." Ele olhou para ela e respondeu sem hesitar: "Porque aqui eu aprendo o que o mundo esqueceu. A importância do tempo dado, da escuta, da presença." Ângela ficou em silêncio, tocada pela sinceridade. Fazia anos que ninguém falava com ela assim, olhando nos olhos, como se realmente quisesse ouvir. Naquela semana, ele chegou mais cedo trazendo um pequeno rádio. Disse que era para tocar músicas antigas. Colocou uma canção italiana, daquelas que Ângela costumava dançar com o marido nas festas do bairro. Ao ouvir os primeiros acordes, ela fechou os olhos. Por um instante, foi como se o tempo voltasse. Sentiu novamente o perfume do marido, o toque das mãos dele, o som das risadas dos filhos ainda pequenos correndo pela casa. Quando a música terminou, abriu os olhos e viu Antônio olhando para ela com ternura. "A senhora lembrou de alguém, né?" Ela assentiu, sem palavras. "Lembrar é bom, mas viver também é", ele disse, e sorriu. Nos dias seguintes, as visitas de Antônio começaram a ter um propósito além da rotina. Ele ajudava os idosos com pequenas coisas, ensinava a usar o telefone, escrevia cartas para as famílias, lia versículos para quem pedia oração. E sem perceber, começou a ser o ponto de luz naquele lugar esquecido. Para Ângela, ele era mais do que um voluntário. Era uma presença constante, uma lembrança viva de que Deus nunca abandona quem guarda amor no coração. Certa tarde, durante a hora do chá, ela comentou: "Você me lembra o meu filho, sabia?" Ele também sorria fácil assim. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "Então eu devo estar no lugar certo." Ela riu, mas aquele comentário ficou ecoando dentro dela. Era como se algo maior estivesse costurando os dois destinos. No domingo seguinte chovia. Ângela achou que ele não viria, mas, pouco antes do almoço, ouviu os passos apressados no corredor e a voz familiar: "Dona Ângela, hoje eu trouxe um guarda-chuva e uma surpresa."
Ele entrou com o violão molhado e uma sacola nas mãos. Tirou de dentro um pedaço de bolo embrulhado em guardanapo e disse: "É de cenoura com cobertura de chocolate, igual aquele que a senhora faz. Minha mãe me ensinou essa receita, mas o dela nunca ficou igual." Ângela sorriu emocionada. "Fazia esse bolo toda semana para o meu marido", confessou. Antônio respondeu: "Então o sabor é o mesmo. É o gosto de amor feito à mão." Naquele dia, eles comeram juntos, rindo, compartilhando memórias. Era algo tão simples, mas que parecia restaurar uma parte perdida do mundo. Quando ele se despediu, deixou mais uma rosa na mesa e disse: "Até domingo que vem, dona Ângela. E se chover, eu venho assim mesmo." Ângela ficou olhando a rosa até o fim da tarde. Tocou nas pétalas, sentiu o perfume e percebeu que, mesmo sem perceber, estava voltando a acreditar nas pessoas. O asilo, antes um lugar de esquecimento, começava a ganhar novas cores. O riso dela voltava devagar, como uma música antiga que encontra o caminho de volta. E você? Já conheceu alguém que apareceu na sua vida do nada e mudou tudo? Às vezes o destino envia pessoas assim, simples, inesperadas, mas com o dom de curar feridas que o tempo não conseguiu apagar. Se essa parte da história te fez lembrar de alguém assim, escreve aqui nos comentários: "Você foi meu anjo." Ou, se preferir, comenta: "Ainda existe bondade", para mostrar que o amor, mesmo silencioso, ainda acontece. Deixa também o seu like, porque cada curtida ajuda essa história a chegar em mais corações que precisam se lembrar que a esperança existe. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve e vem caminhar com a gente, porque a história de Ângela ainda tem muito a ensinar. O que vem agora é o momento em que essa amizade improvável vai se transformar em algo ainda mais profundo. Um gesto simples, um pedido inesperado e uma promessa que ligaria dois destinos de forma que ninguém poderia imaginar. Antônio voltou no domingo seguinte, e no outro também, sempre no mesmo horário. Como quem sabe que presença também é cura. Ele chegava sorrindo, perguntava de leve se o frio tinha apertado à noite e ajeitava o xale nos ombros de Ângela, com um cuidado que não humilha, o cuidado que devolve dignidade. Trazia pequenos gestos, uma revista antiga com receitas rabiscadas, um maço de flores colhidas num quintal de bairro, um rádio portátil para tocar as músicas que o tempo não conseguiu apagar. E, aos poucos, o asilo antes cinzento começou a ganhar tons de tarde de domingo, aqueles de conversa mansa, bolo simples e risadas que não se desculpam por existir. Um dia, enquanto arrumava o vaso no peitoril da janela, Antônio perguntou se podia tentar ligar para os filhos. "A senhora permite", disse com a doçura de quem pede licença para entrar num lugar sagrado. Ângela assentiu. Ele discou o número de Carlos. Chamou. Caiu na caixa postal. Ligou para Marta. "Oi, tudo bem? Aqui é o Antônio, voluntário da Casa de Repouso São Miguel. A dona Ângela está bem, mas sente saudade. Será que vocês conseguem visitar? Ou fazer uma chamada de vídeo, 5 minutinhos?" Do outro lado, silêncio atravessado de pressa. "A gente está numa semana difícil. Qualquer coisa, a gente retorna." A ligação terminou com promessas leves, daquelas que evaporam no ar. Antônio respirou fundo, sorriu para Ângela, como quem segura a onda para não deixar o barco virar. "Vamos tentar amanhã de novo, tá?" Ela agradeceu com os olhos. Às vezes a agenda é a forma educada do abandono. O vínculo nasceu assim, sem fogos, sem grandes discursos, apenas consistência. Antônio aprendeu a respeitar o ritmo de Ângela, os horários do remédio, a pausa do chá, os silêncios que dizem mais do que palavras. Ele escutava memórias como quem recolhe pérolas num chão de areia grossa. "Foi no verão que ele me pediu em casamento", ela dizia, e ele anotava num caderninho para não deixar a história escapar. Em alguns dias, lia para ela trechos do próprio caderno, e Ângela ria ao se ouvir, como se reencontrasse uma moça guardada por décadas. O riso dela, tímido no começo, foi ficando mais inteiro, desses que iluminam o rosto antes de nascer na boca. Nos corredores,
Cuidadores e residentes começaram a notar a mudança. Ângela já não caminhava cabisbaixa até o refeitório. Agora ia ao pátio, sentava-se no banco mais ensolarado e esperava Antônio com a paciência de quem sabe que o amor amadurece no tempo certo. Irene, a atendente de mãos de algodão, muitas vezes os observava de longe. Via quando ele encostava o violão na parede, oferecia o braço e os dois percorriam devagar o jardim, comentando o nome das plantas, inventando histórias para as borboletas. Essa aqui, Dona Ângela, parece ter vindo de outra vida só para te visitar. E ela respondia, ou talvez tenha vindo me lembrar da menina que eu fui. Antônio não substituía os filhos. Não tentava, não queria, não precisava. Ele oferecia outra coisa, presença. E presença tem um jeito próprio de costurar o que o abandono rasga. Ele ajustava a almofada nas costas dela, aparava o excesso de luz na cortina, lia cartas antigas em voz alta quando os olhos cansavam, apertava o botão do rádio no volume exato para caber sem incomodar. Em troca, Ângela oferecia algo que ninguém mais ali podia dar, a certeza de que ele estava no caminho certo. Você faz bem, Antônio. Tem gente que cura por profissão. Você cura por vocação. Ele abaixava a cabeça, meio sem jeito, porque elogio sincero às vezes assusta mais do que crítica. Numa tarde de céu limpo, Ângela viu uma foto no celular dele enquanto ele mostrava um vídeo de uma apresentação na igreja. Era uma imagem simples. 2 crianças no quintal, uma delas tentando dar os primeiros passos com a ajuda de uma órtese colorida. São seus filhos? Perguntou, tocando a tela com carinho. São. O menor tá em tratamento. A gente tá lutando para fortalecer as perninhas dele. Tá indo bem, graças a Deus. Ele disse graças a Deus, com a convicção de quem sabe que a fé é o fôlego do impossível. Ângela sorriu, mas por dentro sentiu uma pontada, um chamado antigo, um desejo de retribuir a bondade recebida. Não falou nada. Guardou a informação como quem coloca uma flor dentro de um livro para achar no capítulo certo. As tentativas de contato com os filhos continuaram. Antônio enviou mensagens, propôs horários, sugeriu uma ligação rápida no domingo à tarde. Em resposta, chegaram justificativas polidas. Estamos numa correria, essa semana não dá, a gente marca sim. E a ausência foi ganhando a forma de uma rotina. O que poderia ter virado amargura em Ângela virou oração. Deus, abençoa meus filhos. Se eles não podem vir, que o Senhor vá até eles. Antônio, ao ouvir, pensou no próprio menino e devolveu a prece. E cuida também dos seus, Dona Ângela. Sem perceber, os dois estavam trançando um novelo. Gratidão, intercessão, esperança. O vínculo entre eles também se construiu no prático. Certa manhã, Antônio chegou com uma bolsa de costura. Lembrei que a senhora falou que sabia pregar botões. Posso aprender? Ela riu. Ajeitou os óculos e, ponto a ponto, costurou com ele muito mais do que tecido. Costurou um lugar seguro para a conversa, a lembrança de uma utilidade que o abandono tenta roubar, uma alegria miúda de quem sente que ainda tem o que ensinar. Em outro dia, ele trouxe um caderno de capas azuis. É nosso livro, anunciou. Vamos registrar as receitas e as histórias. Ângela ensinou o bolo de cenoura, escreveu de próprio punho o segredo da cobertura e depois ditou a receita de um casamento que dura, meia xícara de paciência, 2 colheres de perdão, uma pitada generosa de humor. Antônio transcreveu tudo sorrindo. Houve também os dias difíceis. Ângela acordou com dor nos joelhos, o mundo meio embaçado, a coragem mais curta do que de costume. Antônio percebeu antes que ela dissesse. Sentou ao lado, segurou a mão dela e ficou em silêncio, o tipo de silêncio que não abandona. Depois, recitou devagar um salmo aprendido com a mãe. A voz dele, firme e mansa, foi acalmando as marés de dentro. Hoje eu não tenho assunto, ela confessou. Hoje eu tenho tempo, ele devolveu. E assim passaram a tarde. Ela respirando fundo, ele oferecendo presença. Quando a fé quis conversa, os dois falaram de Deus sem religião dura, com aquela ternura de quem já entendeu que o sagrado também se revela no cotidiano. Às vezes,
Eu sinto que ele atrasou a minha vida, Angela disse, quase pedindo desculpa pela ousadia. Talvez ele só tenha mudado o caminho, respondeu Antônio. E, se mudou, foi para a senhora não andar sozinha. Ela concordou com a cabeça e olhou de relance para a pequena chave que ainda guardava no bolso do casaquinho. Uma lembrança, um plano, um mistério que pulsava quieto, esperando a hora certa de ser dito. Aquele laço novo começou a mexer em coisas velhas. Angela passou a dormir melhor, a comer com mais apetite, a querer se arrumar um pouco para o domingo. Irene percebeu e comemorou em segredo, como quem vê uma planta voltar a brotar depois do inverno. Os outros residentes se aproximavam quando Antônio chegava. Ele sempre tinha uma palavra de humor, um elogio sincero, vamos caminhar 2 passos, que virava 5 e depois 10. Com Angela o passo foi outro, nem adiantado nem lento demais. O passo certo do coração que reaprende a confiar. Ainda assim, quando a tarde caía e o portão do asilo fechava, a ausência dos filhos fazia sombra. Antônio sabia e não fingia que não via. Tentou uma última vez. Gravou um áudio breve com a voz segura, sem acusação. Oi, família da dona Angela. Sou o Antônio, voluntário aqui. Hoje ela me ensinou a receita do bolo preferido de vocês. Falou de vocês com amor. Acho que ouvir a voz de vocês faria bem. Se puderem mandar uma mensagem, uma oração, o que couber, seria lindo. O áudio foi visualizado. A resposta não veio. Ele guardou o celular no bolso, respirou mais uma vez e voltou a ser presença. Na semana seguinte, trouxe um porta-retratos vazio, para quando quiser escolher uma foto. Angela olhou para a moldura, passou o dedo pela borda, como quem mede as coisas invisíveis. A gente vai preencher, ele garantiu. E ao dizer isso, algo dentro dela decidiu que era hora de abrir uma porta que vinha guardando as 7 chaves. Ou melhor, a uma única chave. Antônio, ela chamou com a voz que se usa para confidências. Você me traz papel e caneta no próximo domingo? Ele sorriu. Trago sim. Quer escrever uma carta? Angela respondeu olhando reto dentro dos olhos dele, sem desviar. Quero escrever um endereço. Se essa parte tocou você, se a palavra presença te lembrou alguém que segurou a sua mão quando o mundo não viu, comenta aqui. Embaixo, eu escolho cuidar. Se você acredita que abandono não é destino, escreve: presença é amor. E se deseja que mais pessoas encontrem esperança em histórias reais, deixa o seu like agora e se inscreve para caminhar junto. A seguir, eu vou te mostrar o que Angela escreveu naquele papel e por que aquela chave guardada há tanto tempo estava esperando exatamente esse encontro para revelar o que ninguém imaginava. O domingo amanheceu diferente. Angela acordou antes do nascer do sol, como se o coração soubesse que aquele dia guardava algo importante. O ar parecia mais leve, o som dos passarinhos mais nítido. Ela olhou pela janela do quarto e viu o jardim coberto por uma luz dourada, quase divina. Pegou a pequena chave que mantinha dentro da gaveta, segurou firme entre os dedos e ficou olhando para ela por longos minutos. O ferro frio contra a pele trazia lembranças, memórias que ela havia tentado guardar, mas que agora batiam à porta do peito, pedindo para sair. Aquela chave, enferrujada pelo tempo, não abria apenas uma fechadura, ela abria uma história. Quando Antônio chegou, ela já o esperava sentada na varanda, com o cabelo preso e o mesmo cardigã azul. Ele vinha com o mesmo sorriso de sempre, o violão nas costas e um saco de pão de queijo nas mãos. Trouxe o café de hoje, dona Angela, e a receita é quase sua, brincou. Ela sorriu, mas o olhar estava diferente, mais profundo, como quem já havia tomado uma decisão silenciosa. Ele percebeu e perguntou: a senhora, tá bem? Angela respirou fundo e respondeu: tô sim, meu filho. Só com o coração cheio. Enquanto tomavam café, conversaram sobre coisas simples. O clima, as flores do jardim, as visitas que nunca chegavam. Antônio mostrou no celular uma foto dos filhos brincando no quintal. O menor, de cerca de 6 anos, tentava equilibrar-se em um andador colorido. O sorriso do menino era radiante, daqueles que iluminam a alma de quem vê. Esse é o Pedro, disse Antônio com orgulho e ternura. Ele nasceu com
Um problema nas pernas, mas a gente tá lutando. Todo dia é um passinho, sabe? E eu acredito que ele vai andar sozinho. É só questão de tempo e fé. Ângela ficou em silêncio. Os olhos dela se encheram d'água, mas não era tristeza. Era algo mais profundo, um reconhecimento. Como se tivesse acabado de entender o propósito de algo muito maior. Sabe, Antônio, começou ela com a voz trêmula. Às vezes Deus usa o tempo para preparar o milagre. O que pra gente parece demora, pra ele é só o momento. Certo, ele assentiu, sem entender muito, mas sentindo que havia algo prestes a ser dito. Ângela colocou o copo sobre a mesa, ajeitou o xale sobre os ombros e pediu: "Você pode pegar papel e caneta para mim?" Antônio estranhou o pedido, mas se levantou sem questionar. Voltou com um caderno e uma caneta azul. Sentou-se ao lado dela como sempre fazia, pronto para anotar mais uma das histórias antigas que ela gostava de contar. Mas dessa vez, a voz dela saiu diferente, firme, decidida, com a serenidade de quem finalmente vai revelar um segredo guardado por tempo demais. "Antônio, eu tenho algo para te dar. É simples, mas é o que tenho de mais valioso." Ela abriu a mão e mostrou a chave. O metal refletia a luz do sol e por um instante pareceu brilhar. "Essa chave aqui abre o celeiro da minha antiga casa. O endereço, anota aí: Estrada do Bosque, número 37, em Trento. Lá dentro tem uma caixa de madeira. Era do meu marido. A gente guardava algumas lembranças, umas economias antigas, umas coisas que nunca tivemos coragem de vender. Eu quero que você vá até lá, sozinho, e só abra quando estiver com o seu menino." Antônio ficou sem palavras. Tentou rir, achando que era uma metáfora. "Dona Ângela, a senhora tá brincando comigo, né?" Ela balançou a cabeça lentamente. "Não, meu filho. Essa chave esperou por você. Eu rezei para entender por que guardei ela tantos anos. E hoje, vendo o seu menino, eu entendi." Ele olhou para a chave e depois para ela, sentindo um arrepio percorrer o corpo. "Mas por quê? Por que eu?" Ângela sorriu com os olhos marejados. "Porque Deus nunca manda um anjo sem propósito. Você me trouxe vida de novo, Antônio, e agora é a minha vez de devolver. Eu sei o que é ver um filho sofrer e não poder fazer nada. Sei o que é pedir um milagre e achar que ele não vem. Mas o milagre vem, só vem de um jeito que a gente não espera." Antônio tentou argumentar, mas a voz falhou. "Dona Ângela, eu não posso aceitar isso. Eu vim para ajudar, não para receber nada." Ela segurou a mão dele, apertou com força e disse: "Você já recebeu, meu filho. Recebeu a missão de fazer o bem continuar. O que tem dentro daquela caixa não é para mim, nunca foi. É para quem carrega amor no coração. E o seu menino, ele precisa andar, não só com as pernas, mas com o destino." Ele abaixou a cabeça emocionado. Aquelas palavras atravessaram o peito como um abraço. Ficaram ali, em silêncio, por alguns minutos. Só o som distante dos passarinhos e o vento balançando as folhas. No jardim, era um silêncio cheio de sentido, desses que dizem mais do que qualquer frase. Ângela olhou para o céu e murmurou: "Meu marido dizia que o amor é o único investimento que o tempo não desvaloriza. Acho que ele tinha razão." Depois, entregou a chave nas mãos de Antônio e repetiu: "Vai lá. Quando chegar o momento certo, você vai saber o que fazer." Antônio guardou a chave no bolso, sentindo o peso dela como se carregasse uma promessa. Sabia que não era um simples pedaço de ferro. Era uma ponte entre dois mundos, o dela e o dele. Uma história de dor que estava prestes a se transformar em esperança. No caminho de volta para casa, ele não conseguiu parar de pensar nas palavras dela. A estrada parecia mais longa, o coração mais cheio. Chegou em casa, viu o filho dormindo e tirou a chave do bolso. Ficou olhando para ela, tentando entender. "O que será que essa mulher quer me mostrar, hein, Pedro?" perguntou baixinho. O menino, meio sonolento, sorriu sem abrir os olhos. E Antônio sentiu que havia algo sagrado naquela missão. Na manhã seguinte, Ângela acordou diferente. O rosto parecia mais leve, o olhar mais tranquilo. Irene percebeu e comentou: "A senhora tá radiante hoje, dona Ângela." Ela respondeu: "Quando a gente entrega o que guardava com medo,
O coração fica leve. Irene não entendeu direito, mas retribuiu o sorriso. Angela sabia que em breve algo mudaria. Ela não sabia como, nem quando, mas sentia que a roda do destino já estava girando. Enquanto isso, Antônio olhava a chave sobre a mesa. O brilho dela parecia maior do que no dia anterior. Ele respirou fundo e entendeu. Não era só uma chave, era um chamado. E no fundo, ele já sabia que não havia como ignorar. Agora, eu quero que você pense comigo. Quantas chaves a gente guarda dentro do coração, trancando histórias, promessas, dores e milagres que o tempo deixou para depois. Às vezes, o que parece esquecido é só o que ainda não foi revelado. Se essa parte da história te tocou, comenta aqui. Eu também tenho uma chave. Ou escreve milagres ainda acontecem. Se você acredita que nada é por acaso. Deixa o seu like para que essa mensagem chegue em mais corações e se inscreve para continuar acompanhando. Porque o que vem agora é o momento em que aquela chave vai abrir mais do que uma porta. Vai abrir o destino de duas famílias inteiras. O dia amanheceu nublado, com aquele tipo de luz cinza que parece deixar o tempo em suspensão. Antônio acordou antes de todo mundo. O coração batia mais rápido do que o normal, como se ele sentisse que algo estava prestes a acontecer. Sentou-se à beira da cama, olhou para o filho ainda dormindo e depois para a pequena chave sobre o criado mudo. Aquele pedaço de ferro simples parecia carregar um peso maior do que o mundo. Desde que Angela a entregara, ele não conseguia parar de pensar nela, nas palavras ditas com tanta fé, no olhar calmo de quem sabe que está confiando algo muito maior do que um segredo. Naquela manhã, ele decidiu ir. Pegou o carro, guardou a chave no bolso da camisa e seguiu pela estrada que levava à antiga cidade de Angela. Cada curva parecia uma lembrança. As árvores balançavam ao vento e o som do motor se misturava com pensamentos que ele não conseguia calar. Será que é certo ir até lá? E se eu estiver interpretando tudo errado? Mas havia algo dentro dele que insistia. Vá. Às vezes, quando a alma escuta, o corpo apenas obedece. A estrada o levou até um portão de madeira antiga, coberto de musgo e tempo. Do outro lado, o que restava da antiga propriedade de Angela. Uma casa pequena, parcialmente tomada pelo mato, e um celeiro nos fundos, de tábuas gastas e janelas quebradas. O vento assobiava entre as frestas, como se o próprio lugar estivesse sussurrando histórias. Antônio estacionou o carro e ficou parado por alguns instantes, olhando para o celeiro. Era como se o tempo tivesse parado ali, esperando por ele. Quando empurrou a porta, o cheiro de madeira envelhecida o envolveu. O chão estalava sob os pés e o ar estava cheio de poeira e lembranças. Luzes tímidas entravam pelas frestas das tábuas, desenhando linhas douradas no ar. No canto, entre ferramentas antigas e caixas empilhadas, havia uma arca de madeira escura. Não era grande, mas parecia ter sido guardada com cuidado. Antônio ajoelhou-se diante dela e passou a mão pela superfície. Estava coberta de pó, mas o entalhe na tampa ainda era visível. Um pequeno coração gravado à mão. Com as mãos trêmulas, ele usou a chave. O som da fechadura girando foi quase simbólico, como se o passado inteiro de Angela se abrisse junto com aquele clique. Dentro da caixa, havia lenços antigos, fotos em preto e branco, cartas amareladas pelo tempo, e sob um falso fundo de madeira, algo que brilhou quando a luz tocou. Antônio levantou cuidadosamente a tábua e viu o que parecia impossível. Pequenas joias, correntes de ouro, algumas moedas antigas e uma carta dobrada com capricho. Ele respirou fundo, sentindo o coração apertar. A caligrafia era firme, bonita, antiga, e o nome na primeira linha o fez engasgar. Para quem o amor escolher. Abriu o envelope com cuidado e começou a ler. Se você está lendo isso, é porque o amor encontrou um caminho. Essas joias, essas moedas, não são um tesouro de riqueza. São um lembrete. Use isso para curar o que o amor ainda pode curar. Eu guardei tudo não por apego, mas por esperança. O mundo me deu muito, e agora chegou a hora de devolver. Que este gesto leve cura, não só para o corpo, mas para o coração de
Quem receber o bem quando é verdadeiro nunca se perde. Ele volta multiplicado. As palavras pareciam vivas, como se Ângela estivesse ali, falando com ele. Antônio sentiu os olhos arderem e, pela primeira vez em muito tempo, chorou sem vergonha. Chorou pela mulher que conheceu tarde demais, pelos filhos que a abandonaram, pelo menino que ainda lutava para dar os primeiros passos e por tudo o que a vida tira antes da hora. Cada lágrima era uma oração silenciosa, um agradecimento. Ele pegou as joias com cuidado, como quem segura um pedaço de fé. Fechou a caixa e ficou ajoelhado por um tempo, em silêncio, com a cabeça baixa. Do lado de fora, o vento soprou mais forte, levantando o pó e fazendo as folhas dançarem. Era como se a própria natureza testemunhasse o momento. Naquele instante, Antônio entendeu o que Ângela quis dizer quando falou sobre o tempo certo. O amor realmente volta, às vezes em forma de pessoa, às vezes em forma de milagre. Ele sentiu o coração leve e soube o que precisava fazer. Pegou o celular, olhou para uma foto do filho e disse baixinho: "A gente vai conseguir, meu pequeno." A senhora Ângela acreditou na gente. Agora é hora de acreditar também. No hospital, semanas depois, o tratamento de Pedro começou. Era caro, difícil, cheio de incertezas, mas agora havia recursos. As joias e moedas se transformaram em consultas, fisioterapia e, acima de tudo, em esperança. Antônio acompanhava cada sessão e, a cada pequeno progresso, lembrava das palavras de Ângela: "Use isso para curar o que o amor ainda pode curar." O menino começou a dar os primeiros passos meses depois, devagar, tropeçando, rindo. No dia em que ele conseguiu andar sozinho por 2 metros, Antônio chorou de novo, mas dessa vez, não de dor, de gratidão. No coração dele, sabia que Ângela estava ali, assistindo de algum lugar, e naquele momento entendeu de vez o poder da compaixão. De volta ao asilo, Ângela recebia notícias por cartas que Antônio enviava toda semana. Ele não falava sobre o dinheiro, nem sobre a caixa. Contava apenas que Pedro estava melhorando, que o tratamento estava funcionando e que ele estava conseguindo manter a fé. Ângela lia cada palavra devagar, com lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios. "Obrigada, meu Deus, o bem sempre volta." As cuidadoras começaram a notar que Ângela estava mais leve, mais serena. Parecia carregar um segredo bonito, desses que dão sentido à vida. Irene, curiosa, perguntou: "O que a senhora tanto lê nessas cartas?" E ela respondeu com um brilho nos olhos: "É o som do amor voltando para casa." Aos poucos a notícia se espalhou no asilo. Não os detalhes, mas a sensação. Era como se a bondade de Ângela tivesse contagiado o lugar. As pessoas começaram a se tratar melhor, a ajudar umas às outras, a falar de fé com mais doçura. O gesto dela não ficou restrito a uma chave e um celeiro. Virou corrente, virou exemplo, virou inspiração. E é nesse ponto da história que a gente entende o que significa justiça. Emocional. Não é sobre vingança nem sobre compensação. É sobre ver o amor dar a volta completa. Sobre perceber que o bem, mesmo quando parece esquecido, está apenas germinando. Ângela plantou amor em terreno duro e o tempo, fiel, devolveu flores. Agora eu quero te fazer um convite. Se essa parte da história fez você sentir algo, esperança, emoção, fé, escreve aqui nos comentários: "O bem volta." Ou comenta "Amor que cura", se você acredita que gestos pequenos podem mudar destinos inteiros. Deixa o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam se lembrar de que a bondade ainda existe. E se ainda não faz parte dessa jornada com a gente, se inscreve no canal. O que vem a seguir é o momento em que o amor de Ângela vai atravessar o tempo e tocar vidas de um jeito que ninguém poderia imaginar. O tempo passou mais rápido do que parecia. As semanas viraram meses, e cada carta trocada entre Antônio e Ângela era um fio invisível costurando 2 corações separados pela distância, mas unidos pela fé e pela gratidão. Pedro, o menino de sorriso fácil, agora andava. Não perfeitamente, ainda com passos trêmulos e tímidos, mas andava.
e cada passo dele era um milagre nascido do gesto de uma mulher que o próprio mundo havia esquecido. Antônio guardava no celular o vídeo do primeiro dia em que o filho soltou o andador. O menino, com os olhos brilhando de vitória, deu 3 passos e caiu nos braços do pai, rindo, como se o riso pudesse espantar o tempo em que ficou preso ao chão. Naquele dia, Antônio olhou para o céu e disse baixinho: "A senhora conseguiu, dona Ângela." Ele sabia, no fundo da alma, que aquele momento não era só dele, era deles. A partir dali, a gratidão virou propósito. Antônio decidiu que não bastava apenas agradecer, era preciso retribuir. Começou a guardar um pouco de dinheiro todo mês, cortou alguns gastos, vendeu o carro antigo. Queria fazer algo que mostrasse, em gesto, o que palavras jamais conseguiriam dizer. E então, com o coração cheio de intenção, ele comprou uma casinha simples com quintal e uma janela que dava para o nascer do sol. Ficava bem ao lado da sua. Ela vai gostar daqui, pensava, imaginando Ângela sentada na varanda, cuidando das flores, rindo de Pedro correndo pelo gramado. Durante dias, ele preparou tudo com carinho. Escolheu as cortinas, comprou um rádio antigo igual ao que ela usava no asilo e até achou um jogo de louças com desenhos de margaridas, iguais aos pratos que ela mencionara tantas vezes nas conversas. Queria que ela se sentisse em casa, não apenas num lugar novo, mas num recomeço. No domingo, ele acordou cedo e separou as flores mais bonitas que encontrou. Um buquê de rosas brancas, símbolo de paz e recomeço. Pegou o carro com o coração acelerado. No banco do passageiro colocou o rádio, o buquê e um pequeno bilhete escrito à mão: "Obrigado por me ensinar que o amor ainda cura." A viagem até o asilo pareceu mais longa do que nunca. O céu estava de um azul intenso e o vento batia leve contra o vidro, como se o universo inteiro conspirasse para aquele reencontro. Antônio imaginava a reação de Ângela, o sorriso surpreso, as lágrimas contidas, a voz trêmula dizendo: "Você é teimoso, menino." Ele sonhava com aquele momento desde o dia em que ela lhe entregara a chave. Ao chegar, Irene estava na portaria. O rosto dela, geralmente acolhedor, estava sério, pesado. Quando o viu, hesitou antes de falar: "Antônio, eu ia te ligar." Ele sentiu um frio subir pela espinha. "O que aconteceu?" perguntou a voz embargada. Irene baixou os olhos. "A dona Ângela, ela se foi ontem à noite." Por um instante, o mundo ficou mudo. O som do vento desapareceu. As árvores pararam. O tempo congelou. Antônio ficou ali, parado, sem reação. O buquê tremia em suas mãos. "Mas eu vim buscá-la hoje. Eu preparei tudo. Eu ia mostrar para ela a casa, o jardim", murmurou, como quem tenta negociar com o destino. Irene se aproximou e colocou a mão sobre o ombro dele. Ela partiu tranquila. Disse o nome do Senhor antes de dormir. Disse que o bem tinha voltado. Essas palavras atravessaram o peito dele como uma flecha e, ao mesmo tempo, como um abraço. Antônio respirou fundo e, sem dizer mais nada, pediu para vê-la. Entrou devagar no quarto que tantas vezes a viu sorrir. Tudo estava no lugar, simples como sempre. Sobre a mesa, o rádio desligado, uma fotografia antiga e uma folha de papel dobrada. Em cima dela, um pequeno bilhete com a caligrafia que ele reconheceria em qualquer lugar. A chave cumpriu o seu propósito. Agora, quem abre as portas é você. Antônio se sentou ao lado da cama, segurou a mão fria dela e chorou. Chorou por tudo que ela foi, pelo que ensinou, por ter chegado um dia tarde demais. Chorou o tipo de choro que vem de dentro, que limpa, que devolve humanidade. Irene ficou em silêncio na porta, respeitando aquele momento que era sagrado demais para qualquer palavra. Depois de alguns minutos, ele colocou o buquê sobre o peito dela e ligou o rádio. A mesma música italiana que haviam ouvido juntos uma vez começou a tocar. As notas encheram o quarto, e por um instante, parecia que ela apenas dormia, que em qualquer momento abriria os olhos e diria: "Antônio, o café já está pronto." Na saída, o sol começava a se pôr. Antônio parou no jardim e olhou para o céu alaranjado. Sentia dor, sim, mas também uma estranha sensação de paz.
Era como se Ângela ainda estivesse ali, espalhada no ar, no perfume das flores, na luz que atravessava as árvores. Nem toda a história nos espera para o abraço final, ele murmurou. Mas o amor sempre encontra o caminho. Naquela noite, ao chegar em casa, Pedro correu até ele. Pai, olha o que eu consegui. E deu 3 passos firmes, sem o apoio. Antônio caiu de joelhos, abraçou o filho e chorou de novo. Não de tristeza, mas de gratidão. Naquele momento ele sentiu, sem precisar de palavras, que Ângela estava presente, sorrindo de algum lugar onde o tempo já não dói. Nos dias seguintes, ele colocou uma foto dela sobre a mesa da nova casa, a que havia preparado para recebê-la. Ao lado, deixou a chave que ela lhe dera, agora repousando sobre um lenço branco. Todas as manhãs, ele colocava uma flor nova no vaso e dizia: Bom dia, dona Ângela. A casa é sua também. O jardim floresceu mais rápido do que o esperado. E, nas noites de vento leve, o som das folhas soava como uma voz familiar, suave, quase maternal. O asilo, depois da partida dela, nunca mais foi o mesmo. Irene contava a história de Ângela para cada novo residente, como quem mantém viva uma chama que não pode se apagar. Ela nos ensinou que o amor pode renascer nos lugares mais improváveis, dizia. E aos poucos, o nome de Ângela virou símbolo. Os cuidadores começaram a chamar de Projeto Chave do Bem, a iniciativa que Antônio criou em homenagem a ela. Uma pequena ação que ajudava idosos abandonados a reencontrarem suas famílias. O gesto dela havia se multiplicado, como prometido. Mas dentro do coração de Antônio havia algo que nenhuma ação conseguiria traduzir. O vazio bonito deixado por quem cumpriu sua missão. Às vezes, ao final do dia, ele sentava na varanda e deixava Pedro brincar no quintal. O menino corria, ria, tropeçava e levantava, como se a vida fosse um eterno recomeço. E em certos momentos o pai jurava sentir uma brisa suave passar, acompanhada do leve perfume de margaridas. Nessas horas, ele fechava os olhos e dizia: Obrigado, minha amiga. O bem voltou, e eu nunca vou esquecer. Você sente isso também? Essa mistura de dor e ternura, de perda e fé, de fim e recomeço? A história de Ângela é sobre isso. Sobre como o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas muda de forma. E mesmo quando o abraço não acontece, a presença continua. Se essa parte te emocionou, escreve aqui nos comentários "O bem sempre volta" ou "O amor não morre", para mostrar que você acredita que gestos de compaixão atravessam o tempo. Deixa o seu like para que mais pessoas sintam o mesmo que você sentiu agora. E se ainda não faz parte dessa comunidade de histórias que curam, se inscreve para continuar acompanhando, porque o que vem a seguir vai mostrar como o amor de Ângela, mesmo depois da partida, ainda encontrou uma forma de tocar o mundo e transformar o destino de quem mais precisava. O vento soprava suave naquela manhã, e o sol, tímido, parecia se filtrar entre as nuvens, apenas para tocar o jardim da casa de Antônio. As flores balançavam devagar, como se dançassem em homenagem à mulher que havia transformado tanto, uma mulher que nunca quis aplausos, mas que deixou uma marca eterna no coração de quem a conheceu. A vida seguia o seu curso, mas havia algo diferente no ar, uma sensação de continuidade, como se o amor de Ângela tivesse se espalhado pelo tempo, impregnado nas pequenas coisas, no riso de Pedro, na fé renovada de Antônio, no cuidado silencioso que ele agora dedicava aos outros. A casa ao lado, aquela que ele havia preparado com tanto carinho, permanecia ali. As cortinas balançavam com a brisa, e o rádio antigo, que ficava sobre a mesa, ainda tocava as músicas que Ângela amava ouvir. Era como se ela nunca tivesse ido embora, apenas mudado de lugar. Às vezes, quando o sol se punha e o céu ganhava tons de laranja e ouro, Antônio jurava ver uma sombra suave refletida na varanda, sentada, tranquila, observando o jardim. Era o tipo de presença que não dá medo, dá paz. A vida tem dessas formas misteriosas de ensinar. Ângela havia sido deixada, esquecida, mas não perdeu a fé. E no fim, foi justamente a fé dela que moveu tudo.
Porque quando o mundo vira as costas, Deus encontra um jeito de aproximar as pessoas certas. E de um jeito ou de outro, Ele sempre envia um Antônio pelo caminho. É fácil falar de amor quando tudo está bem. Difícil é continuar acreditando nele quando o coração já foi quebrado tantas vezes. Ângela poderia ter se fechado, poderia ter amargado o abandono, poderia ter deixado que o silêncio virasse armadura, mas escolheu diferente. Escolheu continuar acreditando, escolheu cuidar mesmo sem ser cuidada, escolheu amar, mesmo quando o amor não voltava. E essa escolha, simples e silenciosa, mudou destinos. Amor não é dívida, é decisão. É quando a gente escolhe ver o outro mesmo quando o mundo finge que ele é invisível. É quando alguém para o que está fazendo para ouvir uma história antiga, para segurar uma mão cansada, para dizer, você ainda importa. O amor é a única força que resiste ao tempo, que desafia a morte e que continua ecoando mesmo depois que a voz se cala. Antônio aprendeu isso com Ângela. E Pedro cresceu ouvindo as histórias dela como quem escuta parábolas sagradas. Às vezes, antes de dormir, o menino perguntava, pai, a dona Ângela mora no céu agora, né? E Antônio respondia com um sorriso, mora, mas de vez em quando ela vem visitar o jardim. Porque no fundo, ele sabia que o amor não conhece fronteiras, nem de tempo, nem de espaço. A cada domingo, ele continuava indo ao asilo, levava flores, cantava para os idosos, contava histórias. Muitos nem sabiam quem havia sido Ângela, mas sentiam na forma como ele olhava para cada um deles, na maneira como dizia os nomes, na paciência com que ouvia. O cuidado dela agora vivia nele, multiplicado. E assim o que começou com uma chave e uma promessa, virou corrente, virou legado. E talvez seja esse o verdadeiro sentido da vida, transformar a dor em ponte. Usar o que te feriu para curar o outro. Foi o que Ângela fez. E é o que tantos Antônios espalhados pelo mundo continuam fazendo sem perceber. Gente simples, mas movida por algo maior. Gente que, mesmo cansada, escolhe ser abrigo. Gente que não espera reconhecimento, mas planta esperança onde só havia esquecimento. Quando a família esquece, Deus envia um Antônio. E às vezes esse Antônio pode ser você, ou alguém que você ainda vai encontrar. O mundo anda carente de empatia, de afeto, de escuta. Mas histórias como essa nos lembram que ainda há tempo, que ainda há gente disposta a fazer o bem, que ainda há amor sendo plantado nos lugares mais improváveis. Pensa comigo, quantas pessoas como Ângela vivem perto de nós, invisíveis, esperando uma visita, um telefonema, um gesto? Quantas histórias estão adormecidas, só esperando que alguém tenha coragem de se importar? Talvez você conheça alguém assim. Talvez tenha alguém agora, na sua própria família, precisando do seu "eu te amo", dito sem vergonha, da sua presença que não cobra, do seu tempo que cura. Ângela deixou uma lição que não cabe em palavras, mas que se sente no peito. O bem que você faz nunca morre. Ele volta, sempre volta. Pode demorar, pode se perder no caminho, mas volta multiplicado, do jeito mais bonito possível. E quando volta, ele transforma não só quem o recebe, mas também quem o deu. Então, se essa história mexeu com você, se em algum momento você sentiu o coração apertar, se lembrou de alguém que já te amou quando ninguém mais amou, escreve aqui nos comentários, eu lembro de você. Pode ser o nome de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó, de um amigo que foi luz no seu caminho. Escreve para agradecer, para lembrar, para homenagear. Suas palavras podem ser o abraço que alguém precisa ler hoje. E se você acredita que o amor é o verdadeiro milagre da vida, comenta também, o amor ainda cura. Vamos encher este vídeo com mensagens de fé, de gratidão e de humanidade. Porque quando a gente espalha amor, o mundo muda de tom. E histórias como a de Ângela deixam de ser exceção e passam a ser inspiração. Deixa o seu like agora para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvir que o amor existe, que o bem volta, que ainda há tempo. E se você ainda não faz parte dessa comunidade de histórias que tocam a alma, se inscreve.
Aqui cada vídeo é um lembrete de que a empatia é o caminho, de que o perdão é força e de que a fé, mesmo pequena, pode mover montanhas. O amor não é dívida, é decisão. E cada vez que você escolhe amar, mesmo sem garantia de retorno, o mundo se torna um lugar mais leve. Ângela provou isso. Antônio continua provando. E, de algum modo, agora é você quem carrega essa chama. Porque histórias como essa não acabam. Elas continuam através de quem escuta, de quem sente, de quem escolhe ser parte. E é por isso que, antes de encerrar, eu quero te convidar para viver o próximo capítulo, Anjos Anônimos, quando um gesto muda um destino. Assiste agora e leva com você essa mensagem. Talvez o seu gesto de hoje seja a chave que vai mudar a vida de alguém amanhã. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. E eu quero te agradecer de coração por ter ficado comigo até o final. Você faz parte das pessoas que sentem de verdade, que acreditam que o amor ainda cura e que histórias como a de Ângela e Antônio merecem continuar sendo contadas. Agora, eu tenho um pedido especial para você. Se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que vão te emocionar, te fazer refletir e te lembrar que ainda existe bondade no mundo. Cada novo vídeo aqui é uma nova chance de acreditar de novo. Em você, nas pessoas, na vida. E se essa história mexeu com o seu coração, comenta aqui embaixo. O amor ainda cura. Quero ver quantas pessoas ainda acreditam nisso. E para quem ficou até o final, deixa o seu like agora mesmo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam sentir o que você sentiu aqui hoje. Ah, e antes de sair, dá uma olhada no próximo vídeo que tá aparecendo aí na tela. Tenho certeza que ela vai te arrepiar e te lembrar que o amor, quando é verdadeiro, nunca tem fim. Então clica agora, assiste e segue comigo nessa jornada de histórias que tocam a alma.